Você já imaginou o que acontece quando um homem simples, sem poder ou influência, decide desafiar um império inteiro? E se eu te dissesse que ele fez o impossível acontecer, pediu fogo do céu, e em seguida, a chuva mais esperada em anos, desabou? Essa é a incrível história de Elias, o profeta que não temeu reis, nem centenas de falsos deuses. Prepare-se, porque você está prestes a mergulhar na jornada de um homem que provou, contra todas as probabilidades, que a fé pode reescrever a realidade. Fique até o final e descubra a maior lição de que a verdadeira coragem nasce nos momentos mais improváveis e que a reviravolta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Elias era um homem simples, magro, com um olhar forte e penetrante. Ele veio de Tisbe, uma pequena cidade nas montanhas de Gileade. Não vinha de uma família importante, não era filho de sacerdotes, não tinha terras, nem ocupava cargos no templo. Mesmo assim, Elias se tornou um dos maiores e mais temidos profetas que Israel já conheceu. Essa é a história de Elias, homem que enfrentou reis poderosos, pediu fogo do céu e teve coragem de conversar diretamente com Deus, num tempo em que quase ninguém mais falava o nome dele. Naquela época, o povo de Israel vivia um período muito difícil espiritualmente. Eles estavam se afastando de Deus. O rei era Acabe, filho do Onri, que governava em Samaria. Ele não era apenas um rei fraco, era malvado. Para ficar mais poderoso, ele se casou com Jezabele, uma princesa estrangeira de Sidom. Jezabel acreditava em um deus chamado Baal, que era conhecido como o deus das tempestades e da fertilidade, e seus cultos envolviam práticas violentas. Por influência dela, Acabe começou a espalhar a adoração a Baal por todo o país. Ele construiu vários templos e altares para esse deus. Animais e até crianças eram mortos nesses rituais. Os profetas do Senhor eram perseguidos e muitos foram mortos. A terra que antes era dedicada ao Deus de Abraão ficou cheia de ídolos. O povo não sabia mais quem era o Deus verdadeiro. Eles passaram a adorar imagens feitas por mãos humanas. As leis de Deus foram deixadas de lado e o nome de Yahweh sumiu da boca das pessoas. Foi nesse momento tão difícil, quando parecia que tudo estava perdido, que Deus decidiu agir. E ele escolheu um homem simples para cumprir essa missão. Elias apareceu de repente diante do rei Acabe. Não houve aviso, nem festa, nem ninguém ao seu lado. Ele estava sozinho, usando roupas simples e cheias de poeira, por causa das longas caminhadas em Gileade. Mas ele tinha algo especial. Falava com a autoridade de Deus, olhando nos olhos do rei. Elias disse com firmeza: "Vive o Senhor Deus do Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Com essa frase, ele avisou que não choveria por um bom tempo. Isso era muito sério, porque Baal, o deus falso que o povo adorava, era chamado de Deus da chuva. Elias estava dizendo que o Deus verdadeiro era quem mandava no clima, e que Baal não podia fazer nada. Depois de falar com o rei, Elias saiu do palácio sem pedir licença e sem mostrar medo. Em seguida, Deus falou com ele e mandou que fosse Elias foi para um lugar chamado Riacho de Querite, que ficava a leste do rio Jordão. Lá, completamente sozinho, Deus prometeu cuidar dele todos os dias. Corvos levavam pão de manhã e carne à noite. Elias bebia a água do riacho e ficou longe de todo o problema que estava acontecendo no reino. Enquanto Israel começava a sofrer com a falta de chuva, a terra ficava seca, as plantações não cresciam e os poços ficavam vazios. Mesmo assim, Elias estava seguro. No silêncio daquele lugar, ele aprendia a confiar em Deus, a esperar no tempo certo e a obedecer, sem questionar. Foi ali, longe de tudo e de todos, que o profeta de Deus foi preparado para algo ainda maior. Foi assim que tudo começou. Não com fama ou elogios das pessoas, mas com coragem, solidão e muita fé. Elias, um homem simples, sem cargo importante e sem medo, teve a coragem de enfrentar o sistema que estava destruindo Israel. Sozinho, com a mensagem de Deus na boca, ele disse que não ia mais chover. E isso era só o começo. Enquanto isso, Elias, o profeta vindo de Tisbe, se escondia perto de um pequeno riacho chamado Querite. A água ainda corria limpa entre as pedras.
e os corvos apareciam todos os dias, no mesmo horário, trazendo pão de manhã e carne à tarde. Pode parecer estranho, mas era assim que Deus cuidava dele. Elias estava sozinho no deserto, sem ninguém por perto, sem saber o que estava acontecendo no reino. O que ele ouvia era o vento soprando e o barulho das plantas secas ao redor, mas mesmo assim, ele sentia paz, pois sabia que estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Com o passar dos dias, Elias se fortalecia em segredo, enquanto o castigo começava a atingir o povo. A chuva parou. O céu ficou fechado, sem sinal de nuvem. Primeiro veio a poeira fina, depois um calor muito forte, logo a fome. As plantas pararam de crescer, os animais morriam sem água, e os rios estavam secos. Baal, o deus que diziam controlar a fertilidade e a chuva, não respondia. Os sacerdotes de Baal faziam orações, sacrifícios, gritavam menos, mas nada acontecia. Acabe começou a perceber que Elias estava certo. Jezabel ficou furiosa e mandou perseguir e matar os profetas de Deus. Muitos foram mortos e outros precisaram se esconder. Mas Elias, longe de tudo, estava tranquilo. Não porque era fácil, mas porque ele sabia que estava obedecendo a Deus. Com o tempo, o riacho começou a secar. A cada dia, Elias via que a água diminuía mais um pouco. O barulho da corrente ficou mais fraco, até que um dia, desapareceu completamente. Não havia mais água, nem umidade, nem jeito de continuar. Ali, Elias sabia que Deus não o havia abandonado, mas também entendia que obedecer a Deus nem sempre significava estar confortável. Mesmo assim, ele esperou com paciência. E então, Deus falou com ele de novo: levante-se e vá para Sarepta, que fica em Sidom, e fique lá. Eu mandei uma viúva cuidar de você. Era uma ordem diferente do esperado. Sarepta não ficava em Israel, mas em outro país, na mesma região onde morava Jezabel. Mesmo assim, Elias não questionou. Levantou-se e foi. A caminhada foi longa. Ele andou descalço sob um sol muito forte e com poeira por todo lado. Mas ele continuava firme, pois confiava que Deus o estava guiando. Quando chegou perto da cidade, viu uma mulher catando pedaços de madeira. Ela parecia cansada, muito magra, e com um rosto triste por causa da fome. Elias se aproximou e disse: por favor, me traga um pouco de água numa vasilha, para eu beber. Quando ela foi buscar, ele pediu: e também me traga um pedaço de pão. A mulher parou e respondeu com a voz abalada: juro pelo Senhor, teu Deus, que eu não tenho pão pronto. Só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estou juntando lenha para preparar a última refeição para mim e meu filho. Depois disso, não teremos mais nada. Elias olhou para ela com carinho, mas falou com confiança: não tenha medo. Vá e faça como disse. Mas primeiro, prepare um bolo pequeno para mim e traga até aqui. Depois, faça para você e seu filho. Pois o Senhor, Deus de Israel, disse: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que a chuva voltar à terra. A mulher olhou para Elias com desconfiança nos olhos, mas também com um pequeno brilho de esperança. Ela era uma viúva de outro país, mãe de um menino tão fraco que mal conseguia andar. A fome os deixara sem forças, a seca estava por toda parte, e a morte parecia ser o único caminho. Mas as palavras daquele estranho pareciam diferentes. Ele não estava pedindo por pena. Estava falando em nome do Deus de Israel, um Deus que ela mal conhecia. Mesmo assim, decidiu obedecer. Entrou em sua casinha. Com os gravetos que havia juntado, fez uma pequena fogueira. Pegou o restinho de farinha que ainda tinha e misturou-o com um pouco de azeite. Fez um pequeno pão e o deu a Elias. Ela não sabia se aquele seria seu último gesto menos, mas fez mesmo assim. Elias comeu com calma. Depois disso, a mulher voltou para preparar mais um pedaço para ela e seu filho. E então algo incrível aconteceu. A farinha ainda estava na panela e o azeite ainda estava na botija. Nada tinha diminuído. Era um milagre simples, mas verdadeiro. Acontecia todo dia, mas era real. E foi assim que tudo mudou. A cada manhã, ao acordar, a mulher encontrava farinha suficiente e azeite na medida certa. Não sobrava nada, mas ele nunca faltava. Elias ficou morando com ela e seu filho por muitos dias. Eles comiam juntos, ajudavam um ao outro
E o profeta falava sobre o Deus verdadeiro, que havia fechado os céus, e agora estava cuidando daquela casa simples no meio da crise. A mulher ouvia com atenção. Ela não sabia todas as leis de Israel, nem entendia tudo sobre esse Deus que falava por meio de profetas. Mas a cada refeição que conseguia preparar, ela aprendia algo novo. Já não juntava lenha para o último pão, mas sim para continuar sendo sustentada por um Deus que se importava com os pequenos e esquecidos. Mas a tristeza voltou. Um tempo depois, o menino ficou doente. Primeiro teve febre, depois ficou fraco, até que parou de respirar. O filho morreu nos braços da mãe. A dor voltou forte. Ela gritou, chorou e olhou para Elias com os olhos cheios de dor e culpa. O que eu fiz, homem de Deus? Você veio aqui para lembrar dos meus pecados e matar meu filho. Elias não respondeu com palavras comuns. Ele pegou o menino nos braços, subiu até o quarto onde dormia e o deitou sobre sua cama. Então orou ao Senhor com dor e lágrimas, dizendo: Ó Senhor meu Deus, até mesmo esta viúva que me recebeu em sua casa o Senhor feriu, deixando seu filho morrer. Depois, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e orou com fé: Senhor, meu Deus, por favor, devolve a vida deste menino. E aconteceu o milagre. Deus ouviu a oração de Elias, a vida voltou ao corpo do menino e ele reviveu. Elias desceu as escadas segurando o garoto e o entregou à mãe, dizendo: Veja, teu filho está vivo. A mulher ficou em choque. Seus olhos, que antes mostravam dúvida, agora estavam cheios de fé. Ela disse: Agora sei que você é um homem de Deus, e que o que você fala vem do Senhor. Aquila Murrer, que pensava estar preparando a última refeição antes da morte, agora acreditava no Deus que dá vida. Elias continuava aprendendo, sua fé crescia, sua obediência era firmada, e seu propósito se fortalecia. O tempo foi passando, dias, depois meses, mas a seca continuava. Os campos viraram terra seca e rachada. O gado morria, e a fome se espalhava. A dor agora era constante. O povo chorava, mas não recebia resposta. Os sacerdotes de Baal faziam rituais cada vez mais exagerados, gritavam, se cortavam, cantavam, até desmaiar menos, mas nada acontecia. O céu continuava sem chuva. Baal, o deus das tempestades, não dava sinal de vida. Foi então que Deus falou, de novo com Elias: Vá até Acabe, porque vou mandar chuva sobre a terra. Elias, fortalecido por tudo o que já tinha passado, saiu de Sarepta e voltou para Israel. Não foi com soldados, nem com armas. Ele apenas caminhava com a certeza de que falava em nome do Deus vivo. 3 anos haviam se passado desde que ele se escondeu. 3 anos de seca e sofrimento. Durante esse tempo, o rei Acabe ficou desesperado. Mandou mensageiros para vários países à procura de Elias, achando que ele era o culpado pela seca. Mas Elias continuava sumido. A água se tornava mais rara a cada dia. O próprio rei saiu em busca de comida para os animais, acompanhado de Obadias, um servo de Deus que, em segredo, tinha escondido 100 profetas em cavernas e os alimentava com pão e água, mantendo viva a fé no Senhor. Durante uma de suas caminhadas, Obadias viu Elias no caminho, reconheceu-o na hora e se ajoelhou diante dele. É você mesmo, meu senhor Elias. Sou eu. Vá e diga ao seu senhor: Elias está aqui. Obadias ficou assustado. O que foi que eu fiz de errado para você me mandar direto para a morte? O rei Acabe procurou você em todos os lugares. Agora quer que eu vá até ele e diga que te encontrei? E se o Espírito do Senhor te levar para outro lugar, antes que ele chegue, e ele não te achar, ele vai me matar. Mas Elias respondeu com firmeza: Juro pelo Senhor dos Exércitos, diante de quem eu estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Obadias confiou e foi avisar Acabe. O rei foi imediatamente ao encontro de Elias. Quando o viu, falou com raiva: É você o causador dos problemas de Israel? Mas Elias respondeu com firmeza, sem medo: Não sou eu que trouxe problemas a Israel, mas você e sua família, por deixarem os mandamentos do Senhor e seguirem os falsos deuses. E então Elias lançou um desafio: chame todo o povo de Israel ao Monte Carmelo. Traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do Assara,
que comem na mesa de Jezabel. Era mais do que um simples encontro. Era um confronto espiritual. De um lado, o Deus verdadeiro. Do outro, os ídolos falsos. Um só homem de Deus contra centenas de profetas pagãos. Um monte como palco. Um povo inteiro assistindo. Acaba. Sem ter mais o que fazer, aceitou. Mandou chamar todos. O povo começou a subir o Monte Carmelo. Os profetas de Baal se preparavam com confiança. Elias, quieto, caminhava até o local onde tudo seria decidido. O momento havia chegado. O auge de anos de idolatria e seca estava prestes a ser enfrentado. Sol subia sobre o Monte Carmelo e iluminava a cena impressionante. O povo se reunia no alto do monte, sem saber o que esperar. De um lado, os 450 profetas de Baal, com suas roupas especiais. Junto deles, os 400 profetas de Azerá, do culto de Jezabel. Do outro lado, um único homem, Elias, vestido de forma simples, com um rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas com um olhar cheio de fé e coragem. Elias deu um passo à frente e falou ao povo reunido. Sua voz era firme e forte, ecoando entre as pedras do Monte Carmelo. Até quando vocês vão ficar indecisos entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam ele. Mas se Baal, então sigam Baal. Mas ninguém respondeu. Todos ficaram em silêncio. As pessoas estavam com medo e confusas. Então Elias propôs um desafio muito simples e justo. Tragam 2 bois. Os profetas de Baal vão escolher um, vão cortá-lo e colocá-lo sobre a lenha menos, mas não vão acender fogo. Eu farei o mesmo com outro boi. Depois, eles vão chamar o Deus deles, e eu vou clamar ao Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo achou a proposta justa e concordou. Elias deixou os profetas de Baal começarem. Eles prepararam o boi e colocaram sobre o altar. Desde cedo começaram a gritar: Baal, responde-nos. Dançavam, gritavam, corriam em volta do altar, mas nada acontecia. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhum fogo. O céu ficou em silêncio. Ao meio-dia, Elias zombou deles. Gritem mais alto. Talvez ele esteja pensando, ou viajando, ou dormindo. Quem sabe, ele precisa ser acordado. Isso deixou os profetas ainda mais desesperados. Eles começaram a se cortar com facas e lanças, como era costume deles. O sangue escorria. O altar continuava parado. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de fogo. Quando a tarde chegou, Elias chamou o povo. Cheguem mais perto. Todos se aproximaram. Elias viu que o altar do Senhor estava destruído e decidiu consertá-lo. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e construiu um novo altar. Depois cavou uma valeta ao redor dele. Arrumou a lenha, cortou o boi e colocou em cima. Mas não parou aí. Ele disse: tragam 4 jarros de água e derramem sobre a carne e sobre a lenha. Eles obedeceram. Façam de novo. E fizeram. Pela 3ª vez. E novamente obedeceram. A água molhou tudo, encheu a valeta ao redor. Agora, estava claro. Se fogo caísse, seria um milagre, nada mais. Na hora do sacrifício da tarde, Elias chegou perto do altar e fez uma oração. Ele disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que tu és o Deus verdadeiro, que eu sou teu servo, e que tudo o que fiz foi por tua vontade. Por favor, responde a minha oração, para que este povo veja que tu és Deus e que só tu podes tocar o coração deles. Então algo incrível aconteceu. Um fogo caiu do céu, e não foi qualquer fogo. Ele queimou tudo: o boi, a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava em volta do altar. Era um fogo vindo direto de Deus. O povo viu aquilo e se jogou no chão, gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Monte Carmelo ficou em silêncio, mas era um silêncio de reverência. As dúvidas acabaram. Todos sabiam agora quem era o verdadeiro Deus. Elias não comemorou. Ele sabia que ainda precisava fazer justiça. Por isso olhou para o povo e disse: prendam todos os profetas de Baal. Não deixem ninguém escapar. E o povo obedeceu. Levaram todos até o riacho de Quizon, e lá eles foram julgados. Não era vingança, era o fim de uma era de mentiras e idolatria. Depois disso, Elias subiu mais uma vez o monte, mas agora não para desafiar ninguém, e sim para orar.
O povo havia se voltado para Deus, mas a chuva ainda não tinha vindo. Elias disse ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque já escuto o barulho de uma grande chuva. Acabe voltou ao acampamento. Elias foi sozinho até o alto do monte, se ajoelhou, colocou o rosto entre os joelhos e orou. Ele estava em completa entrega, pedindo a Deus que terminasse a obra que havia começado. Elias orava menos desta vez, não por fogo consumidor, mas por água vivificante. Não clamava por juízo, mas por compaixão. Seus joelhos estavam firmes no chão, seu rosto entre as pernas, e seus lábios pronunciavam palavras silenciosas, carregadas de fé. Não era uma oração de desespero, mas de certeza. Ele havia visto Deus responder com fogo. Agora esperava que ele respondesse com chuva. Chamou então seu servo e disse: sobe agora e olha para o lado do mar. O jovem obedeceu. Subiu até o topo mais alto e contemplou o horizonte. Olhou para o oeste, onde o mar Mediterrâneo costumava anunciar, com suas nuvens escuras, a chegada da chuva, mas nada, céu limpo, sem nenhum sinal. Não há nada, disse o servo. Elias permaneceu firme, silencioso, voltou a orar. Mas, uma vez pediu ao servo que olhasse, e novamente, nada. O céu continuava claro, como se zombasse da fé do profeta. Ainda assim, Elias não desistiu. Mandou o rapaz olhar uma terceira vez. Depois uma quarta, uma quinta, uma sexta. Elias não demonstrava impaciência. Ele conhecia o Deus a quem servia. A fé dele não estava baseada no que os olhos podiam ver, mas naquilo que o coração sabia que viria. E então, na sétima vez, o servo subiu, e seus olhos avistaram algo pequeno, quase imperceptível menos, mas diferente. Voltou correndo e disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena, do tamanho da mão de um homem. Era insignificante aos olhos naturais. Uma simples mancha escura no céu azul, mas para Elias era suficiente. Aquilo era o início da resposta, a semente do milagre. O profeta se ergueu com decisão e ordenou: vai e diz a Acabe: prepara teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E enquanto ainda falava, o céu começou a mudar. O vento se levantou. As nuvens se juntaram com velocidade. Cortaram o céu. E então, finalmente, as primeiras gotas começaram a cair. A chuva, menos aquela que por tanto tempo fora aguardada, menos desabou com força. Os céus se abriram sobre a terra rachada. A água escorria pelas montanhas, inundava os campos, enchia os vales. O solo sedento começava a absorver cada gota como um viajante no deserto que encontra um oásis. Aquele momento selava o fim de um tempo de escassez e o início de uma nova etapa de restauração. Deus havia mostrado seu poder com fogo. Agora, manifestava sua bondade com chuva. Israel havia sido testemunha de tudo. O altar queimado, os falsos profetas derrotados, o povo prostrado, o céu que voltou a falar. Era o ciclo completo, julgamento e misericórdia. Elias, o homem fiel, tornara-se o canal dessa transformação divina. As gotas que caíam do céu não eram apenas água, menos eram símbolo da reconciliação, do recomeço, da graça renovada. Mas enquanto a água descia sobre a terra, sobre o coração de Elias se formava uma nova tempestade, dessa vez, não vinda do céu, mas brotando do coração obstinado de uma mulher, Jezabel, a rainha idólatra. Ao saber que os profetas de Baal haviam sido mortos, não se humilhou, não se arrependeu, não caiu com o rosto em terra como o povo. Em vez disso, foi tomada por ódio e rebeldia. Ela não se abalou com o fogo que caiu do céu, nem com a chuva que regava a terra. Seu coração era pedra. Ela enviou uma mensagem direta a Elias, carregada de ódio e vingança: que os deuses me castiguem severamente se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que foi feito com os profetas que mataste. Ira, uma ameaça clara, um ultimato. E por mais surpreendente que pareça, Elias, o homem que desafiara um rei, que enfrentara sozinho centenas de sacerdotes, que vira o fogo cair do céu, agora teve medo. Sim, ele teve medo. Elias era humano, profundamente humano. A ameaça de Jezabel penetrou seu coração exausto,
já fragilizado após tantos confrontos, pressões e batalhas espirituais. Ele havia gasto tudo no Monte Carmelo: força, fé, coragem. E agora, não havia mais reservas. O profeta fugiu. Saiu às pressas de Jezreel, atravessando o reino do sul, até alcançar Berseba, em Judá. Lá, deixou seu servo. Talvez porque queria poupar alguém de sua dor. Talvez porque desejava seguir só. Então, sozinho, entrou no deserto. Seus pés afundavam na areia quente, e o sol queimava sua pele. Não era apenas uma fuga física, menos era uma jornada para dentro de si mesmo. Cada passo que dava parecia mais pesado, cada pensamento mais sombrio. Aquele que havia vencido gigantes espirituais, agora se via pequeno, diante de uma única voz cheia de ódio. Já não se sentia profeta, já não se via como vencedor. Estava esgotado. Elias caminhava em silêncio, não por falta de palavras, mas porque sua alma havia se calado. Era o vazio depois da tempestade. Esse era o Elias real, um homem com uma fé inabalável diante dos céus, mas que também sangrava por dentro. Um servo de Deus que podia orar por fogo e por chuva, mas que agora se escondia em cavernas emocionais, pedindo por descanso. Elias não havia fracassado. Estava apenas sendo revelado em sua humanidade no deserto. Não havia fogo, nem chuva, nem pessoas ao redor. Só existia areia, muito silêncio e a tristeza que Elias sentia por dentro. Ele caminhou por um dia inteiro até que, cansado demais, se sentou debaixo de um pequeno arbusto chamado zimbro. Ali, sozinho e se sentindo muito triste, o profeta orou. Mas não foi uma oração pedindo milagres ou poder. Ele falou com Deus em meio ao desespero. Já chega, Senhor. Por favor, tira minha vida. Eu não sou melhor do que os que vieram antes de mim. Elias não queria mais continuar. Não pedia nenhum milagre. Só queria que tudo terminasse. Ele estava cansado, triste e com um coração muito machucado. Elias estava triste. Achava que tinha falhado. Sentia que tudo o que tinha feito não serviu para nada. Ele pensava que sua missão não tinha mudado as coisas. E, cansado e com o coração apertado, adormeceu ali mesmo, debaixo de um arbusto no deserto. Mas Deus não o deixou sozinho. Em vez de brigar com Elias, Deus o tratou com carinho. Um anjo apareceu, tocou nele e disse: levanta e come. Quando abriu os olhos, Elias viu um pão quentinho e uma vasilha com água. Comeu e dormiu de novo. O anjo voltou mais uma vez, tocou nele de novo e disse: levanta e come, porque a sua caminhada será longa. Deus não gritou, não ficou bravo, não pediu explicações. Só cuidou dele, como uma mãe cuida do filho que está cansado depois de comer. Elias se sentiu melhor e andou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, um lugar especial onde Moisés já tinha falado com Deus. Elias se escondeu numa caverna, ainda sem saber o que fazer. Ele estava confuso, precisava entender se sua vida ainda tinha algum sentido. Pensava que tudo tinha acabado menos, mas Deus ainda estava com ele. Naquele lugar escuro e frio, Elias ficou esperando. Não queria mais milagres, só queria saber se ainda havia um motivo para continuar. Ele já tinha feito de tudo, enfrentou reis, falou contra ídolos, pediu fogo do céu, orou por chuva, correu para o deserto, e agora só queria saber se tudo isso valeu a pena. Então Deus falou com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não precisava da resposta, mas Elias sim. Ele precisava colocar para fora tudo o que sentia. E respondeu: eu tenho feito tudo para te servir, Senhor. Mas o povo te abandonou, quebrou os teus mandamentos, destruiu teus altares, matou os profetas. E agora só eu restei, e querem me matar também. Elias estava triste, exausto e se sentindo completamente sozinho. Ele achava que nada do que tinha feito tinha dado certo. Foi então que Deus falou com ele e disse: saia da caverna e fique aqui no monte, diante de mim. Elias obedeceu. Chegou perto da entrada da caverna e, de repente, começou a soprar um vento muito forte. Tão forte que quebrava as pedras e sacudia as montanhas. Mas Deus não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto. A terra tremeu embaixo de seus pés. Mas Deus também não estava no terremoto. Em seguida apareceu um fogo muito grande, que clareava todo o céu, com chamas intensas
como as que Elias tinha visto no Monte Carmelo. Mas Deus também não estava no fogo. Então, depois de tudo isso, veio algo bem diferente, um sussurro, um som calmo e tranquilo. E foi nesse sussurro que Deus estava, não no barulho, nem nas coisas assustadoras, mas no silêncio suave e cheio de paz. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto e saiu da caverna. Ele sabia que Deus estava ali. Mais uma vez, Deus perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E Elias respondeu do mesmo jeito de antes, com as mesmas palavras, de dor. Ele ainda estava triste. Mas dessa vez, Deus respondeu com um plano. Deus disse: "Vá, volte pelo caminho até o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael como rei da Síria. Depois, unja Jeú como rei de Israel. E também unja Eliseu como profeta, que vai continuar seu trabalho." Deus estava mostrando que Elias ainda tinha uma missão. Ainda havia mais a fazer, mais pessoas para treinar e mais trabalho para entregar. Por fim, Deus falou algo que mudou tudo. "Separei para mim 7.000 pessoas em Israel, que não se ajoelharam diante de Baal e que não o adoraram." Elias não estava sozinho. Ele só não conseguia ver os outros. Mas mesmo no silêncio, Deus estava cuidando de tudo. 7.000 pessoas fiéis mostravam que o povo de Deus ainda estava firme, menos mesmo que em segredo. Elias percebeu que Deus nem sempre fala por meio de coisas grandes e impressionantes. Às vezes ele se revela em um sussurro, em pessoas simples e fiéis, e no tempo certo de quem ainda vai chegar. Elias entendeu que não estava mais sozinho. Deus ainda estava agindo. Mesmo que ele não visse, com um coração renovado, Elias desceu do monte, pronto para cumprir sua nova missão: ungir reis e encontrar a pessoa que continuaria seu trabalho. Elias desceu do Monte Horebe diferente. Antes ele fugia, agora ele obedecia. Mesmo com Jezabel ainda ameaçando, a voz de Deus havia dado novo rumo à sua vida. O coração cansado agora batia com um novo sentido. Deus lhe deu uma missão clara a menos, e parte dela era encontrar seu sucessor, Eliseu. Ele caminhou pelas regiões de Judá até chegar a Abel-Meolá, um lugar fértil com campos irrigados pelo rio Jordão. Lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, trabalhando com bois. Eliseu não estava em oração, nem esperando ser chamado, menos apenas fazia seu trabalho com dedicação. Ele conduzia a última de 12 parelhas de bois. Isso mostrava que ele era um homem com posses, mas também humilde. Elias chegou perto e, sem dizer nada, colocou seu manto sobre Eliseu. Aquele manto era especial, representava seu chamado como profeta. Foi um gesto silencioso, mas cheio de significado. Era o jeito de Elias dizer: "Deus está te chamando." Eliseu entendeu na hora. Correu atrás de Elias e pediu para se despedir dos pais. Elias respondeu: "Vá, você decide." Ele queria que Eliseu aceitasse o chamado por vontade própria. Eliseu voltou, mas não para desistir. Ele se despediu da família, sacrificou os bois, usou o arado como lenha, preparou a comida e serviu para o povo. Com isso, mostrou que estava deixando tudo para trás. Ele não voltaria mais para a antiga vida. Depois disso, ele seguiu Elias e passou a servi-lo como discípulo. Elias, que andou tanto tempo sozinho, agora tinha um companheiro. Alguém que aprenderia com ele e um dia continuaria o trabalho. Eliseu era mais do que um ajudante. Era a prova de que a missão de Deus continua, mesmo quando uma geração termina. A moral da história de Elias é a de que a verdadeira força não está em ser invulnerável, mas em persistir apesar das fraquezas. A fé nos permite enfrentar gigantes, mas também nos ensina que a voz de Deus nem sempre vem no furacão, mas no sussurro. É a certeza de que mesmo quando nos sentimos sozinhos e esgotados, Deus está cuidando, reerguendo e nos mostrando que há sempre um propósito maior e que você nunca está sozinho na sua jornada. Sinta a alegria de ter acompanhado essa jornada de fé e coragem, e a certeza de que a maior das vitórias começa na obediência, para continuar a explorar a profundidade das histórias bíblicas e entender como esses princípios se aplicam à sua vida hoje. Não perca nosso próximo vídeo.